Boa noite, Jussara. Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente, né, na gravação. A gente vai continuar o estudo do capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, né? Nós havíamos terminado na semana passada a parte onde aqui Emmanuel comenta, né, que o próprio Barnabé várias vezes surpreendera-se com a sua dialética, né, com a oratória de Saulo, que estava bem abaixo, bem aquém daquilo que era esperado para um juiz do Sinédrio. Então, justamente naquela parte onde o Saulo foi à tribuna e tentou fazer uma exposição, uma palestra, tentou falar do Evangelho e foi patético, né? Foi algo que não surpreendeu e ele foi muito confuso nas palavras. Mas Saulo percebeu isso, Saulo era um homem esperto e a administração da igreja em Antioquia tirou Saulo discretamente dessa função, né, de ser um expositor. E aí, Emmanuel comenta aqui que enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, quer dizer, enquanto os dirigentes ali estavam preparando, né, a exposição da noite, Saulo sentava-se com os operários e soldados que compareciam em grande número. Interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes, das mães humildes, lia às vezes trechos da lei do Evangelho, estabelecia comparações, provocava pareceres novos. Então Saulo, enquanto ele não estava apto, né, a ser novamente um orador, né, no caso ele era um orador da lei de Moisés, e agora falar um pouco sobre a, o Evangelho, né, ele fazia isso, ele sentava com as pessoas humildes, enquanto estava se preparando tudo, e conversava, esclarecia, falava sobre o Evangelho, falava sobre a primeira revelação, a lei de Moisés, fazia comparação entre as duas e explicava, né, como ele tinha um profundo conhecimento da lei de Moisés e dedicou-se plenamente aos estudos da Boa Nova, dos escritos de Levi, né, lembrando que ele ficou esse tempo lá naquele oásis, né, conversando com Prisca e Áquila, e eles fazendo os comentários, né? Então ele adquiriu muito conhecimento e realmente se aprofundou no estudo. Então ele tinha todo esse conhecimento dentro dele e ele explicava, fazia comparações, levantava ideias, novas ideias junto a eles e para aquelas pessoas que tinham mais dificuldade, porque mesmo para nós hoje, né, que já temos conhecimento, que nós já temos várias pessoas ou fontes de informação, a gente tem algumas interpretações, naquele tempo era mais difícil. Então, Saulo fazia essa ponte, essas interpretações da lei antiga junto à nova revelação e também conversava com eles. Um pouco depois, ele fala assim que lá em Antioquia, na igreja, ele conheceu é, Trófimo, que lhe seria companheiro fiel em muitos transes difíceis. Ali abraçou Tito pela primeira vez, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância. Eu destaquei essa parte do Tito, porque ele vai ter uma importância muito grande no decorrer agora da segunda parte, né, que convém a gente lembrar, né, depois, no primeiro momento. E quando a gente fala de Tito, né, Paulo de Tarso escreveu uma epístola para Tito. Né? Então, quando você confirmar aqui, é justamente a epístola, quando, se vocês forem ver depois, né, pesquisar, elas são conhecidas como. A Jussara entrou aí, está com um pouco de chiado no microfone, eu mutei, tá, Jussara? Aí, quando Paulo escreve essa carta a Tito, né, que o Paulo tinha enviado ele a Corinto,
né, a igreja de Corinto, que ainda a gente não tem a informação da formação dela, mas só para falar da epístola, ela é uma das 3 epístolas que é dirigida a Timóteo e a Tito, né, e elas são classificadas como epístolas pastorais, que são aquelas epístolas que falam de como proceder na igreja, como proceder no acolhimento das pessoas, em conversar com as pessoas, em falar com as pessoas. Por mais que essas epístolas tenham informações de cunho pessoal, né, uma coisa dirigida de Paulo a Tito ou a Timóteo, com observações pessoais, elas foram difundidas depois e propagadas como epístolas pastorais, significando como esse cristão, né, como Tito ou como Timóteo, deveriam agir. E é óbvio que isso se aplica a nós também. Né? Quando a gente lê as epístolas e vê comentários, principalmente no meu caso, que eu gosto bastante, do próprio Emmanuel, a respeito dessas epístolas, vocês conseguem compreender a profundidade daquilo que Paulo estava querendo falar para Tito e para que nós também apliquemos em nossa vida. Então, por isso que eu destaquei aqui, que eu achei muito importante, e Tito vai ter uma importância ímpar aqui nessa segunda parte. Pode falar, Rita. Só reforçando, né, no capítulo que a gente vai fazer a seguir, no capítulo 5, ele fala desses laços de Paulo com Tito. E como o Juliano falou, apesar de ter um cunho pessoal, justamente era porque os laços eram laços de afetos mesmo, de pai para filho. E por isso que tinha esse cunho tão pessoal de Paulo com Tito. E é importante ressaltar aqui que ele era, aqui, que o primeiro encontro deles, ele era criança ainda, né? Uma criança. E aí no quinto capítulo ele já vai estar um pouquinho maiorzinho. Ele mal saía da infância, como diz o Emmanuel aqui, né? E nessa carta de Paulo a Tito, ele se refere a Tito como filho na fé. Né? Então é bonito esse laço, como a Rita colocou aqui, esse laço com Tito. Né? Por mais que Paulo ele entendeu, né? Ele não teve família aqui na Terra, né? Porque dedicou-se inteiramente ao Cristo, mas ele abraçou Tito como filho na fé. Eu acho essa passagem, essa demonstração de Saulo com Tito uma demonstração de um carinho imenso, né? E aí eu fiz mais algumas ponderações, algumas, né? Que a gente vai ficar um tempo aqui conversando sobre elas, né? Sobre a instituição de Antioquia, como diz o Emmanuel aqui. A instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Aqui é a casa do caminho que ele se refere. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite das reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Então, assim, a gente sabe que lá a Casa do Caminho, ela tinha toda a parte do amparo social e à noite a prática do estudo do Evangelho, né? Antioquia adotou o mesmo molde. Só que, né, como o Emmanuel coloca aqui, Antioquia ela tinha algo diferente. Talvez por não ter mais tanta ligação, né, porque Jerusalém é aquela questão do epicentro do farisaísmo, do judaísmo. Estava aquilo na mente das pessoas. Então, assim, as pregações ali em Jerusalém era na maioria para quem era judeu, né? Mesmo que convertido ao caminho. Né? Eu não vou usar essa palavra ainda, mas é ao caminho. Não vou usar a palavra que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que Lucas trouxe para a gente. Então, eram dirigidas ao caminho, então eles eram, na maioria, judeus. Mas aqui o Emmanuel fala, né? Ele não estava tão disposições rigoristas do judaísmo. Então, acredito, né, na minha interpretação, eu acredito que por causa disso havia mais liberdade
no trabalho, liberdade em falar das verdades do Evangelho. Então, praticava-se o trabalho, o bem, né, a caridade, durante o dia, e à noite todos iriam estudar. E com essa dedicação, tanto de Barnabé quanto dos outros dirigentes da igreja de Antioquia e de Saulo, né, eles ficaram profundamente mergulhados nisso, mergulhados no Evangelho. Lembrando aqui que Saulo trabalhava no tear. Tá? Então, por mais que a igreja tivesse toda a parte social durante o dia, que, assim, não está dizendo aqui explícito, mas com certeza Saulo dava a sua ajuda, a sua contribuição quando lhe era possível, né? Mas ele não constituía como a gente viu, ele não queria ser um peso para a igreja, ser sustentado pela igreja de Antioquia. Ele tinha o trabalho dele. Então toda a parte assistencial, ela funcionava através de doações, através do empenho das pessoas, e à noite, é óbvio, Saulo estava lá com toda a organização para os trabalhos, né, a dedicação no estudo do Evangelho. Aí ele fala aqui, ó, os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Eu destaquei isso aqui porque daqui a algumas páginas a gente vai ver João Marcos. Uma observação que João Marcos faz, que eu liguei muito a essa parte aqui. Né? Por quê? Porque os israelitas, como eu falei, Jerusalém estava bem afastado de Antioquia. Se a gente for ver, daqui a pouco eu mostro o mapinha, aí me lembrem de comentar sobre isso, estava bem afastado. Então, aquelas emanações da cultura não atingiam tão fortemente ou não vibravam tão fortemente lá em Antioquia. Então, os judeus e os gentios trabalhavam lado a lado em laços fraternais. Isso aqui, a gente tá falando desse prelúdio aqui para a gente falar de uma coisa, um acontecimento glorioso que a gente vai ver nos próximos parágrafos aqui. Pode falar, Rita. Ju, só complementando, na verdade, assim, pelo que eu entendi, Emmanuel quis dizer que os israelenses que viviam em Antioquia, eles não eram fariseus, né? Eles eram de outras tribos e eles tinham outras atribuições dentro do judaísmo. Lembrando que os fariseus eram os que detinham o poder de cumprir, de fazer com que as pessoas cumprissem as leis mosaicas. Eles eram os únicos que podiam exigir isso. Então, como eles não tinham fariseus em Antioquia, aparentemente, e eles estavam distante dessa cobrança, diferente de Jerusalém, então eles se sentiam mais tranquilos mesmo de exercitar a fraternidade. Então a gente percebe que existia uma fraternidade, que era o que é o propósito do Cristo, em Antioquia, de pessoas de culturas diferentes, mas que viviam harmoniosamente numa doutrina, né, cultuando um Deus único e construindo laços fraternos mesmo, independente da crença inicial. A gente tem que, muito boa sua observação, a gente tem que lembrar que os fariseus, como você disse, né, eles que tinham esse poder. E essa máscara que eles vestiam, esse molde, tinha que ser aplicado a todos os judeus, né? Só que ali eles não tinham mais, como eu falei, parece que não vibrava tão fortemente porque eles estavam mais afastados. Então, algumas máscaras do farisaísmo não eram vestidas por aqueles daquela cultura lá da sociedade de Antioquia. Eram judeus, né, israelitas, né, seguiam a Moisés, mas não tinham essa pressão, ou eu vou chamar de ganga, né, que é como se fosse aquela contaminação, né, no minério. Essa ganga, ela era menos presente. Existia, é óbvio que existia, mas era menos presente, como o próprio Emmanuel fala aqui. E aí ele fala assim, as assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações da espiritualidade. Gente, aqui
manifestações de espiritualidade. Então a espiritualidade estava ali presente. Não que não estivesse na Casa do Caminho, não que não estivesse nas sinagogas, não que não tivesse em qualquer outra união de pessoas com propósito no bem. Não que isso não acontecesse. Mas ali, olha o que acontecia. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. Não precisava nem de médium. Ali, médium que eu falo de psicofonia. Não precisava incorporar no médium para o espírito dar a passividade, né, dar a mensagem. Aconteciam vozes diretas, né, como talvez alguns já tenham estudado nos cursos de ESG, né, para esse fenômeno acontecer, há necessidade de médiums que forneçam uma energia chamada de ectoplasma para que os espíritos consigam falar, né, transmitir a mensagem aqui na matéria. Com certeza nessas reuniões existiam, mas aqui o que me chamou a atenção é que esses fenômenos de voz direta é o espírito assim, manifestar e falar a todos sem a necessidade de um médium estar incorporado por esse espírito e falar. Esses médiums doavam essas energias, os espíritos utilizavam essa energia e propagava a voz. Né? Por isso que Emmanuel coloca aqui como vozes diretas, né? Porque é um termo que vem do livro dos médiuns. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Tá, eu marquei toda essa parte aqui para falar para vocês o seguinte, né? Essa informação das vozes diretas, ela é muito importante. No livro chamado Missionários da Luz, nós temos um capítulo que Alexandre e André Luiz, Alexandre é o benfeitor que vai guiar André Luiz por algumas casas espíritas, por alguns centros de auxílio. Em um desses centros de auxílio, uma dessas casas espíritas, ia ter uma manifestação de materialização. O espírito ia materializar. Né? É um fenômeno muito parecido com esse descrito aqui. Né? Doação de ectoplasma, né, de médiums ou de um médium, para que um espírito materialize-se. É basicamente a mesma coisa, só que nesse caso aqui era só a voz, né, a emanação da voz. No caso do Missionários da Luz, é o espírito em sua forma humana, vamos dizer assim, aparecendo materializado. Alexandre, ele especifica muito bem o que essas reuniões precisam ter, os cuidados que são necessários, né, tanto dos voluntários da casa espírita, quanto dos frequentadores, o preparo que essa equipe tem que ter, às vezes levando anos de preparo até para que um fenômeno desse possa acontecer. Então, todo esse preparo eu achei muito interessante a gente entender que a igreja de Antioquia, como a gente vai ver mais para frente, ela estava cercada por manifestações menos dignas do mundo, da sociedade de Antioquia, tinha essa característica. Mas a igreja era como se fosse, né, a igreja de Antioquia é como se estivesse imaculada. Né? Não, essas perdições do mundo não penetravam na igreja, tanto que isso era proporcionado os fenômenos de vozes diretas, e como diz aqui Emmanuel, que essa instituição foi um dos raros centros apostólicos, isso quer dizer, de toda a criação dos apóstolos do Cristo, onde semelhantes manifestações, essas vozes diretas, chegaram a atingir culminância indefinível. Então, assim, eu fico só imaginando o tipo de mentor que se manifestava ali, o tipo de espírito que dava a mensagem. Né? Se nos raros centros espíritas que nós temos aqui, com várias pessoas muito dedicadas, é claro, nós já temos mensagens sublimes, imagina, né, junto a Saulo, junto a Barnabé, ou todas as outras participantes dessa igreja, onde o Emmanuel chama de manifestações indefiníveis, você imagina, eu ficava imaginando o teor dessas mensagens. É uma pena que eles não escreveram, né? Pode falar, Rita. E assim, Emmanuel deixa muito claro que o diferencial da igreja de Antioquia era que era ali, provavelmente a única, que a fraternidade realmente reinava. Por isso que tinha essa concessão do céu, que é o que
por que os fenômenos, já que você tocou dos fenômenos de materialização, não acontecem hoje com, né, com grande frequência? Pode ser que uma outra casa, outra não tem informações. Porque isso exige demais, né, da fraternidade, do campo moral dos que estão ali participando da corrente. E então eu acho que eu também imagino, né, as mensagens que chegavam dos planos mais altos, mas a gente tem que imaginar também como que era essa convivência, que é uma coisa que a gente não sabe, que é uma convivência 100% fraternal de pessoas encarnadas, com histórias completamente diferentes umas da outras, experiências diferentes, mas vivendo em harmonia. Isso, assim, nos faz, né, pensar que será um dia o nosso planeta, que será um dia um planeta perfeito, né, e que a Igreja de Antioquia, por um certo tempo, se manteve assim. É isso. Spoiler aí. Mas, não, com certeza, Rita. E também, assim, essa questão das manifestações atuais nas casas espíritas, pelo menos aqui no Brasil, eu sei que está sendo muito difícil mesmo, principalmente a materialização, porque um dos pesquisadores, assim, que eu acho que mais tem se dedicado a isso é o Dr. Décio Iandoli Júnior, né, que ele é muito empenhado em desvendar a mediunidade e tentar aproximá-la da ciência, né, das manifestações da medicina, né, essas questões da física, né, aqui na Terra. E ele fala em muitas palestras da dificuldade que ele tem de conseguir isso, né, de conseguir estudar isso, porque poucos centros espíritas, né, no Brasil conseguem, né, conseguem alcançar essa fraternidade, essa harmonia entre si, né, porque nós somos seres humanos, a gente está mergulhado aqui no mundo e muitas vezes nós caímos, mesmo aqueles que, como nós, né, tentamos acertar, mas muitas vezes não conseguimos, né, e a nossa sombra, ela vence. Continuando aqui no capítulo, né, Emmanuel coloca assim, ó, Saulo encontrara em tudo isso um mundo diferente. A permanência em Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus, né? Então, Emmanuel, ele estava interpretando essa questão da permanência em Antioquia com toda essa fraternidade, com toda essa harmonia, com todas essas bênçãos como um auxílio de Deus. A confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma. Procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo. Então, o que o Saulo fez aqui? Ele falou, olha, gente, isso que eu estou vivendo aqui em Antioquia não é fácil de encontrar. E eu vou aproveitar essa oportunidade. Vou aproveitar e vou, como o Emmanuel coloca isso, enriquecer o celeiro íntimo. Sabe aquela coisa da gente sempre falar, ouça de tudo, estude tudo, retenha o que é bom, coloque no celeiro interno somente aquilo que vai te ajudar, somente aquilo que é bom, aquilo que é positivo e aquilo que está de acordo com o Evangelho. Então, o Saulo estava fazendo isso e a gente vai perceber o quanto esse preparo, né, que tudo isso aqui para mim, né, por mais que ele estivesse ali conversando com todo mundo, explicando, aprendendo a ser, né, a ser um expoente do caminho, por enquanto, né, do caminho, era muito importante para ele e constituiu, assim, eu acho que um preparativo para o seu trabalho redentor, né? Que eu acho, como a Abigail falou, olha, o trabalho está apenas começando. E eu acredito que aqui ainda estava se preparando para isso, seguindo o roteiro de Abigail, né? Como a gente viu no início desse capítulo. E eu acho isso assim muito importante, porque quando a gente chegar nas viagens, a gente vai ver o quanto isso era necessário para ele, né? A cidade estava, aqui onde eu falei da questão do mundo, né? O mundo da sociedade de Antioquia oferecia muitas coisas, né? A cidade estava repleta de paisagens morais menos dignas.
mas o grupo humilde dos discípulos anônimos aumentava sempre em legítimos valores espirituais. Então, por mais que o mundo oferecesse, né, essas paisagens morais menos dignas, lá dentro a igreja conseguia converter os corações a permitir que essas paisagens ficassem no mundo e não dentro deles. Né? Realmente construir tabernáculo no coração, onde Deus pode habitar, onde Jesus e seu evangelho podem sim fazer os seus discípulos caminhar para uma felicidade, não a plena, como os espíritos, né, já nos explicaram no livro dos Espíritos, que a gente não vai ter felicidade plena aqui, mas o mais próximo possível desse sentimento sublime, o quanto o nosso planeta permite. Né? E aí começa a falar, né, que viajantes ilustres visitavam-na cheia de interesse. Os mais generosos faziam questão de lhe amparar os encargos de benemerência social, eles contribuíam. Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem, de nome Lucas. Então aqui é onde Saulo conheceu o evangelista, Lucas. Aquelas atitudes de Saulo, evidenciando a preocupação generosa de ensinar e aprender simultaneamente, impressionavam-no, a ponto de apresentar-se ao ex-rabino, desejoso de ouvi-lo com mais frequência. Rita, eu tenho que confessar que aqui, quando eu li sobre Lucas, sabe, tipo, quando eu li as primeiras vezes o livro, passava. Mas aqui, depois de saber de tudo, né, que eu não vou contar aqui, dos próximos capítulos desse livro, eu olhei essa marcação aqui no coisa e falei, gente, é aqui que ele conheceu o Lucas. Né? Então, assim, por mais que talvez vocês tenham lido assim, como eu, nas primeiras vezes, simplesmente passado, olha, conheceu o Lucas, que legal. Mas aqui é um marco. Gente, essa união, essa aproximação de Lucas com Saulo, ela vai constituir verdadeiro tesouro para o coração dos dois. Né? Depois de ouvir também as palestras do Haroldo, né, de falar assim, gente, o que Lucas, né, tinha que resgatar? Né? Onde Lucas aparecia, não tinha problema nenhum. Né? A gente vai ouvir mais sobre isso nos próximos capítulos, mas quando surge Lucas aqui, assim, na minha mente, né, na minha projeção mental, ele surge cheio de luz na igreja de Antioquia. Pode falar, Rita. Ô, Ju, sim, e aí isso assim, faz pensar assim, o quanto que Deus escreve certo por linhas que às vezes a gente acha que são tortas. Se Saulo, estou pensando aqui, não tivesse encontrado nenhuma dificuldade de oratória na igreja de Antioquia, provavelmente ele não estaria nessa posição aí de ficar ali acolhendo e atendendo as pessoas mais humildes que chegavam e que ele ficava já ali naquela conversação, ensinando o evangelho e aprendendo também com essas pessoas, e foi onde ele conheceu Lucas. Né? Então, a gente vê que realmente os caminhos que foram traçados pelo Cristo para Saulo ainda, né, foram caminhos muito assim, né, cheios de detalhes, e que fez, de alguma forma, Jesus, né, não só para Saulo, para a gente também. Ela manda muitas pessoas, muitos espíritos que já têm alguma virtude que às vezes nos falta, que já alcançaram, já conquistaram isso, para nos auxiliar, para nos ajudar nessa empreitada aí, dessa jornada, cada um com a sua missão, né? Bem diferente da de Saulo, mas nós estamos sempre cercados de pessoas que vão nos auxiliar a crescer, a ir para o alto. Exato, Rita, principalmente quando estamos dedicados ao Evangelho. Né? Assim, se a gente, nossa, eu fiz a minha programação reencarnatória de ser, né, um divulgador do Evangelho, ou de pelo menos aplicar o Evangelho na minha vida, mas aí eu vivo a minha vida inteira correndo das obrigações, né, ou dos chamados de Jesus ao Evangelho. Se eu correr a minha vida inteira, como é que eu vou encontrar essas pessoas que vão me auxiliar? Então, quando nos abrimos ao Evangelho, como você falou muito bem, Saulo, né, se abriu ao Evangelho, tentou ser, né,
o expositor Saulo, ali na igreja de Antioquia, não conseguiu. Voltou-se para a humildade, conversar com as pessoas simples, aqueles que chegavam, né? E chega Lucas e começa a conversar com ele e constitui uma verdadeira amizade fraternal, uma irmandade fraternal, né? E tanto que Lucas quer conversar mais com Saulo, e aí ele fala até aqui, né? Minha tenda está às suas ordens, então quando você quiser, vai lá, conversa comigo, né? Enquanto permaneceu na cidade, ambos se empenharam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, Saulo não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Então, claro que Lucas não era de todo ignorante, né? Ele tinha estudado, então ele era uma pessoa que já tinha conhecimento, né? Tinha hábitos de leitura, de escrita, então era uma pessoa bem diferente, né, do que normalmente Saulo encontrava. Então essas conversações, essas argumentações com uma pessoa deste nível, né, de Lucas, trouxe de volta toda aquela oratória, aquele poder de argumentação de Saulo. Isso é muito importante. E quando Lucas estava no seu último dia, saindo de Antioquia, ele faz uma ponderação que, é claro que eu não poderia deixar de comentar, sobre o termo caminho. Né? Ele fala assim, ó, quero referir-me aos títulos que nos identificam à comunidade. Lucas já estava incluído, né? Já se incluiu na comunidade ali do caminho. Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduz o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados de viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem, igualmente, os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos cristãos uns aos outros? Esse título nos recordará a presença do Mestre, nos dará a energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Foi Lucas que cunhou o termo cristão, que nós utilizamos até hoje. E a argumentação dele, né, como diz aqui, todo mundo aplaudiu, todo mundo gostou, porque realmente expressava. E eu achei muito interessante que Lucas coloca que é justamente para a gente sempre lembrar de Jesus. Quando a gente fala cristão, né, eu sou cristão, isso significa que nós estamos ligados ao Evangelho de Jesus. É claro que nós estamos ligados e precisamos praticá-lo. Precisamos incorporar ele dentro de nós. Mas isso é muito importante porque define. Né? Então, caminheiros, viajantes, né? Existe peregrinos, existe de todas as formas. Mas quando você cunha um termo chamado cristão, quer dizer que eu sigo a Jesus, que eu sigo os ensinamentos do Evangelho. Apesar desse termo já ter sido também muitas vezes deturpado, né, na sua essência. Mas, quando Lucas propôs isso, ele propôs com o intuito de sempre lembrarmos do Mestre, sempre estarmos ligados ao Mestre. Aí, deixa eu ver aqui, Saulo vê, né, que Lucas se despede de todo mundo no dia seguinte, e aí ele vê ele indo ao longe, né? Aí o Emmanuel comenta assim, ó, os afeiçoados vinham e seguiam. Isso aqui é um pensamento do Saulo, tá? Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível, em contato com o divino. As dedicações sinceras esculpiam nele para sempre. Então aqui ele falando sobre essa amizade, sobre essas relações que ele tinha com as pessoas. Ele percebeu que nesse pouco tempo que ele ficou com Lucas, né, ele já criou laços de afeto, de fraternidade muito grandes. Então ele estava comparando o que ele era antes, né, as suas amizades, aquilo que ele tinha antes, e com as afeições de agora. E ele realmente se encontra renovado em Jesus Cristo.
a igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades, afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Essa passagem aqui, isso quer dizer o seguinte, que na igreja de Antioquia haviam muitas manifestações da espiritualidade. Quando ele fala que profetizavam, quer dizer que os espíritos vinham e aconselhavam algumas coisas, não plenamente, tá, gente? Depois a gente vai ver aqui que isso não é plenamente, mas algumas coisas eles vinham falar, olha, está acontecendo algumas coisas nesse sentido, observem, né, perseverem, mantenham a vigilância. Então, são coisas que a gente aprende na doutrina espírita, né, que os espíritos, principalmente os dirigentes espirituais, os benfeitores, eles não interferem com o livre-arbítrio. Né? As nossas escolhas são as nossas escolhas. Né? O que eles vão falar é, olha, algum conselho quando a gente pede, né? Alguma orientação que vem de uma forma como orientação mesmo, algo que a gente pode seguir ou não. Né? Isso é uma escolha puramente nossa. Não é uma obrigação, não é uma imposição. Pode falar, Rita. O Emmanuel faz uma nota aqui, né, que eu acho que é importante a gente falar, que ele explica a questão do Espírito Santo. Eu fiquei pensando hoje nisso, acredita, do termo Espírito Santo? Eu fiz uns links, não sei se está certo, mas ele fala assim: ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com a humanidade, cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, são benfeitores espirituais que, como o Juliano colocou, nos aconselham, nos trazem inspiração. Então, aqui, pelo que a gente percebe, que Emmanuel nos fala, é que na Assembleia, né, não eram só os trabalhadores, na Assembleia das pessoas que estavam ali assistindo o estudo do Evangelho, elas recebiam também essas intuições, né, de várias formas possíveis. Hoje eu fiquei pensando na forma como Emmanuel nos traz essas informações. Emmanuel é Paulo, né? E Paulo, e eu fiquei assim, nossa, Emmanuel usa muita terminologia, assim, que pra gente, que é espírita, a gente não usa, como, por exemplo, o Espírito Santo. Mas a gente precisa recordar que ele estava falando a história do cristianismo primitivo, então essa terminologia é muito comum, e também nós precisamos recordar que Emmanuel é Hermano Manuel da Nóbrega, né? Então, Emmanuel, ele estava ali por muito tempo exercendo um trabalho, né, a última encarnação, como um padre jesuíta. Então, essa linguagem para Emmanuel era normal. Então, só para a gente não ficar se apegando a essas terminologias que eram utilizadas e que hoje a doutrina dos espíritos acaba não utilizando, para a gente não ficar apegado à palavra, assim, né? Porque era a forma que ele encontrava a facilidade de se expressar. E também se você usar Espírito Santo em alguns centros espíritas, o povo vai levantar o cabelo dessa altura falando assim, meu Deus, não se fala esse negócio aqui na casa espírita. Né? Porque é catolicismo, mas é porque não compreende realmente o que espíritos como Emmanuel querem dizer. Né? Fica muito apegado a esses nomes da doutrina, né? Querendo se desvencilhar do cristianismo primitivo, como diz a Rita, que esquece, né, que tudo isso constitui base para o que nós temos agora. Né? Então, muito boa, muito importante essa observação, né? Porque realmente, às vezes na casa espírita a gente indica, né? Eu adoro indicar o livro Paulo Estevam para as pessoas que estão começando na doutrina, e aí elas leem expressões como essa e ficam realmente, nossa, mas pode falar isso aqui na casa espírita, né? Mas que porque não compreende, né? A gente começa a ter mais compreensão conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se aplicando naquilo que esses espíritos trouxeram para a gente.
E aí, tem uma informação importante que Mano coloca aqui, né? Foi aí que Ágabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, recebeu mensagem referente às tristes provações que Jerusalém seria vítima. Ah, meu Deus, era premonição, aqui profetizou uma coisa que vai acontecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, espírito faz isso também? Gente, o que esses espíritos estavam vendo era toda a movimentação, né? Porque espíritos como eles estão, claro, atentos a isso, ligados a isso, né? Toda a movimentação que se tinha em Jerusalém contra os precursores, né? Contra a Igreja do Caminho. E aí como a gente vai ver Jerusalém, a igreja de Jerusalém, a igreja do caminho em Jerusalém, não estava apta a receber uma manifestação como essa. E a espiritualidade falou: opa, lá em Antioquia, né, nós temos uma igreja preparada para receber essa mensagem. Vamos lá falar com eles. Isso acontece, gente, muito em muitas oportunidades aqui nas casas espíritas, né? A gente tem, claro, antigamente, né? Eu não sei como é que está agora esse núcleo espírita, mas antigamente chegava a mensagem em um centro para um outro centro de outro estado e eles mandavam mensagem, eles mandavam a carta lá para a pessoa, né? Não existia internet, não existia Google Meet na época, né? Eles mandavam mensagem e a pessoa recebia, poxa, finalmente chegou a explicação que nós estávamos perguntando, nós estávamos solicitando, né, não chegou para eles, chegou para uma outra casa para que fosse enviado. É muito legal isso, essas informações. E também a minha visão do que, por que a espiritualidade fez isso. Talvez se chegasse lá em Jerusalém essa mensagem, né, as pessoas dissem, não, não, é que não tá legal isso aqui, isso não é verdadeiro, isso aqui vamos deixar porque isso não é o que vai acontecer. Imagina, premonição agora? Não funciona. Pode falar, Rita. Ô Ju, eu sou obrigada a discordar um pouquinho, porque se a gente for acompanhar toda a história do Antigo Testamento, os livros dos profetas, elas são compostos de profetas que profetizavam o futuro, né? Então, era muito comum naquela época, né? Eles, até bem antes do Cristo, né? No Antigo Testamento, eles serviam a um rei, né, um imperador, na questão de previsão do futuro, de profecias e tal. E essa mensagem, pelo que eu entendi aqui, ela foi uma profecia, né? E existem médiums, que também não é comum, mas existem médiums que têm a mediunidade de premonição, que eles preveem uma possibilidade. É óbvio que existe o livre-arbítrio, a gente sabe, a gente pode, né, as pessoas podem mudar o curso ali de alguma situação que pode ser que aconteça. Mas existem médiums, não é muito comum, mas existem, que têm o dom de premonição, e a premonição nada mais é do que uma profecia. É que a gente, às vezes, olha para uma profecia, né? Existe muito mito relacionado à profecia, como se fosse algo mágico, né? Fenômeno ou algo assim que está certo, é uma coisa certa e que irá acontecer. Não, uma profecia é uma possibilidade. É isso que a gente tem que ter em mente. Pode ser que, do jeito que as coisas estão andando, isso pode ser que isso aconteça. Por isso que o médium recebe uma premonição, para que ele informe, se possível for, a pessoa a quem é dirigida, para que ela possa seguir outros caminhos e tomar uma providência para que o médium viu não aconteça. Eu acredito que justamente o intuito da espiritualidade para Ágapo era justamente de mostrar o que iria acontecer com a igreja de Jerusalém e, se possível, alertá-los. Como você falou, isso existia muito no Antigo Testamento, né? E tanto no estudo que o Haroldo faz, ele fala muito sobre esses profetas, nessa questão de advertências, né? Eu só quis pontuar isso aqui, Rita, porque o que acontece?
quando se fala nessas premonições, é aquilo que você falou, é como se existisse um destino, né? Como se tivesse escrito, e não é dessa forma, né? Existem, como você falou muito bem, a premonição é uma probabilidade, né? Se tu continuar seguindo nesse caminho, é uma probabilidade disso acontecer, né? Então, é o que estava acontecendo aqui. Então, Ágabo recebeu isso, né? Como ele diz aqui, referente às tristes provações que Jerusalém seria vítima. Então, estava acontecendo, e é claro que espíritos como este, que conversou com Ágabo, que trouxe a Ágabo, estava na equipe de mentores, de benfeitores que estavam circulando na Igreja do Caminho também. Os orientadores da instituição ficaram sobremaneira impressionados. Por insistência de Saulo, Barnabé expediu um mensageiro a Simão Pedro. Parece assim que Barnabé não iria fazer isso, né? Parece que Saulo percebeu a importância espiritual daquela mensagem, né, no cunho espiritual, e aí insistiu com Barnabé, enviando notícias e exortando a vigilância, que é o que a Rita falou, né? A pessoa recebe aquilo, né, para que ela possa se tentar corrigir o caminho que não está legal, né? O emissário regressou trazendo a impressão de surpresa do ex-pescador, né, de Simão, que agradecia os apelos generosos. Então, Pedro foi informado, ele agradeceu, né, e é óbvio que o que a gente vai ler a partir de agora mostra que, por mais que ele tentou, ele não conseguiu, né, vamos dizer assim, não que essa profecia não se realizasse. Ela se realizou, né? Então fala aqui, ó, Pedro relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago, né, o filho de Zebedeu, sofrera a pena de morte em grande espetáculo público. É interessante isso, né? Eu até destaquei aqui o porquê, o motivo do Tiago ter sofrido esse flagelo. O irmão de João, né, que é Tiago, vinha da Galiléia com a primitiva franqueza dos anúncios do novo reino. Inadaptado ao convencionalismo farisaico, né, porque Tiago Menor já estava mais adaptado a isso, levara muito longe o sentido de suas exortações profundas. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. Então, o que está dizendo aqui é que Tiago, filho de Zebedeu, não estava ligado ao farisaísmo, ou seguindo aquilo que o farisaísmo estava propondo para a igreja de Jerusalém, né, a igreja do caminho, e aí, por isso, né, mantendo essa tradição, né, essa coisa primitiva, como Estevão, né, não se desvencilhar como um todo, mas falar assim, olha, Jesus é maior que Moisés, coisas desse tipo, então ele foi condenado pelos fariseus ali de Jerusalém. A cidade sofria fome e epidemias, enquanto a perseguição cruel apertava o cerco. Inumeráveis filas de famintos e doentes batiam-lhe as portas lá para Simão Pedro, lá na Igreja do Caminho. O ex-pescador solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Então, a Igreja de Jerusalém estava passando dificuldade, né? Então solicitou esse amparo, né, esse apoio, principalmente para cuidar daquelas vítimas da perseguição, vítimas da fome, vítimas das doenças, né, que assolavam muitas pessoas em Jerusalém. Então essas pessoas não paravam de chegar na Igreja do Caminho, e como a gente viu, não era hábito, né, das famílias, da cultura farisaica, cuidar dessas pessoas. Elas eram destinadas a um vale. E a Igreja do Caminho estava destinada, né, a Igreja do Caminho, ela cuidava dessas pessoas. Então o farisaísmo até falou, olha, você pode continuar cuidando das pessoas ali, mas todas as reuniões, quando vocês vão falar sobre a lei, elas precisam seguir algumas regras, né, que a gente vai impor aqui para vocês. Pode falar, Rita. Ô Ju, aqui Emmanuel nos fala, e eu até depois tinha dado uma pesquisada, que
quem, na verdade, assim, se a gente for procurar no Evangelho, eles falam muito por alto de Estevão, e eles falam no Evangelho que o primeiro mártir foi Tiago, né? Mas quem condenou e Tiago não foi o fariseu, foram os fariseus, não, foi Herodes Agripa. Foi quando ele, por um momento, Herodes era muito perverso, né? E ele passou alguns anos, ele resolveu perseguir os cristãos, resolveu começar a perseguir todo mundo, e ele não tolerava, assim, da mesma forma que Saulo não tolerava a pregação sincera de Estevão, a Herodes não tolerava também, era uma pregação tão sincera e tão justa, que na cabeça dele, né, não era aceitável. Por isso esse espetáculo, porque, imagina, foi o grande rei, né, da Judéia. Imagina um espetáculo que não deve ter sido um show de horrores, né? Que deve ter sido esse suplício de Tiago. Né? Então, assim como Tiago, outros cristãos na época foram também perseguidos por Herodes, né? É isso, Ju. E essas perseguições, né, como o Emmanuel coloca aqui, elas fechavam o cerco, né? Então existiam, além dessas perseguições do farisaísmo, ainda existia essa perseguição do rei da Judéia, né? Aí foi onde Saulo se candidatou, né? Se voluntariou para ir junto com Barnabé até a igreja de Jerusalém e levar, né, os mantimentos, os suprimentos necessários para a empreitada da Igreja do Caminho. Daí a 2 dias, ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era assaz difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Gente, só para vocês terem noção de onde é Antioquia, né? Antioquia, Jerusalém, eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês verem, tá? Já deve estar subindo aí. Olha, Antioquia é aqui onde está o meu mouse, né? E a Jerusalém. Então, essa é um caminho longo, tá? Se a gente tinha aquele oásis mais ou menos por aqui onde está a seta do mouse, né? Jerusalém estava bem mais distante, Damasco também é essa região aqui, né? Então, Antioquia estava bem mais distante de Jerusalém. Então, por isso que ele fala que demandava que era uma viagem muito difícil, né? Aí ele fala assim, ó, por haver solicitado pessoalmente, quando eles chegaram lá na Igreja do Caminho, né, eles recebem algumas orientações, né, da Igreja do Caminho, e Tiago vai recebê-los, né, e aí ele explica que Simão Pedro havia sido perseguido, havia sido preso, por quê? Por ele ter solicitado pessoalmente, ele foi lá no Sinédrio, o cadáver de Tiago para dar-lhe sepultura. Simão Pedro fora preso, sem compaixão e com todo o desrespeito, pelos criminosos sequazes de Herodes. No entanto, dias depois, um anjo visitara o cárcere do apóstolo, restituindo-o à liberdade. Essa passagem também está nos evangelhos, tá? Então vocês podem encontrar essa passagem onde o anjo de Deus apareceu para Simão Pedro, né, tirou ele do cárcere, e aí, quando ele chegou, né, que fala que ele chegou até voltar na casa do caminho, mas não seria legal ele ficar ali, né? Se o Herodes pegasse ele ali, seria muito complicado, né? Então eles aconselham, né, o Simão Pedro. Simão Pedro vai para Jope, né, vai para o litoral. As autoridades apenas toleravam a igreja em consideração a personalidade de Tiago. Então, olha a importância desse apóstolo para a continuidade da Igreja do Caminho em Jerusalém, mesmo que tendo que se aproximar de algumas práticas que não fazia muito sentido para Saulo. Pelas suas atitudes de profundo ascetismo, impressionava a mentalidade popular. Então, aqui o Emmanuel está descrevendo isso, né, que por causa de Tiago, tudo isso ainda era possível ali que a Igreja do Caminho realizasse. Na mesma noite da libertação de Pedro, por atender-lhe à insistência, Pedro fora conduzido à igreja pelos amigos. Desejava ficar despreocupado das consequências, mas quando viu a casa cheia de enfermos e famintos, de mendigos andrajosos,
houve de ceder a Tiago a direção da comunidade e partir para Jope, a fim de que os pobrezinhos não tivessem a situação agravada por sua causa. Se ele fosse encontrado na casa do caminho, todos ali iriam sofrer, né? As consequências seriam muito sérias a todos. Então, como ele fugiu e não tem a ver com o pessoal do caminho, né? Não foi o pessoal do caminho que foi lá libertar, não deu cobertura a ele, né? Óbvio que as autoridades não iriam mexer. Então ele teve que fugir para Jope justamente pensando nisso, né? Porque se ele fosse pego ali, né? Por mais que aí depois aqui o Emmanuel fala, né, que o Saulo gostaria de ir para Jope, mas foi totalmente desaconselhado porque para encontrar com Simão, porque senão assim existiam vigias, pessoas olhando, né, por eles em todo lugar. Se eles pensassem, né, olha, então esse Saulo está indo lá para Jope, né, então o Simão Pedro deve estar lá. Então eles sabiam desde o início onde estava Simão Pedro e não colocou, né, não relatou às autoridades, iriam sofrer consequências, né? Então, deixa eu ver onde eu estou aqui, né? Repetiu as informações de Prócoro em voz baixa, né? Então eles encontraram com Tiago, como se temesse a presença de delatores. Alegou a necessidade da transigência com as autoridades, invocou o precedente da morte do filho de Zebedeu, referiu-se às modificações essenciais que introduzira na igreja. Na ausência de Pedro, criara novas disciplinas. Ninguém poderia falar do evangelho sem referir-se à lei de Moisés. Antes, desculpa, gente, eu esqueci. Quem passou todas as informações de Simão Pedro e tal foi Prócopo, né, que foi aquele mesmo que recebeu Saulo quando ele foi a primeira vez já convertido na igreja do caminho, que apareceu na igreja do caminho. Foi ele que relatou tudo isso. Depois eles encontraram Tiago relatou tudo isso novamente, colocando alguns adendos, que é essa transformação na igreja, na maneira da pregação. Então, se você vai falar do evangelho aqui, de Jesus, de uma passagem de Jesus, você tem que obrigatoriamente se referir à lei de Moisés, né? Então isso agradava muito ao farisaísmo. As pregações só poderiam ser ouvidas por quem era circuncisado. A igreja estava equiparada às sinagogas. Saulo e o companheiro ouviram-no com grande surpresa. Entregavam-no em silêncio ao auxílio financeiro de Antioquia, né? Então, aqui eles entregaram o amparo, né? E eles acharam muito, muito estranho, né? Tanto Saulo quanto a Barnabé, que eles não haviam sido convidados a ficar ali na Igreja do Caminho, né? Então, isso era um pouco estranho. Mas, mesmo assim, Barnabé foi pousar, né? Ter essa estadia na casa da sua irmã, é isso? A mãe de João Marcos, era a irmã dele, né? Isso, é a irmã dele. É que eu tô meio. Isso, tá, achei aqui. Era a irmã dele. Então, Barnabé, por sua vez, reconheceu que a casa da irmã se tornara o ponto predileto dos irmãos mais dedicados ao evangelho. Ali se reuniam à noite, às ocultas, então não era algo que era divulgado, como se a verdadeira igreja de Jerusalém houvesse transferido sua sede para um reduzido círculo familiar, né? Então, continuava-se falando do evangelho, continuava essa dedicação, mas agora na casa da irmã dele, né? Que é Maria Marcos. Maria Marcos, gente. Desculpa a gagar aqui a falta de memória, tá? E a mãe de João Marcos, João, né, que iria se tornar, né, mais tarde o evangelista, era uma das discípulas mais desassombradas e generosas. Reconhecendo as dificuldades dos irmãos de Jerusalém, não vacilaram em colocar seus bens à disposição de todos os necessitados, nem hesitam em abrir as portas para que as reuniões evangélicas, em sua feição mais pura, não sofressem solução de continuidade. Então, como a Rita colocou antes, né, a espiritualidade, o Cristo encontra uma maneira, né, da gente continuar a nossa busca pelo Evangelho, a nossa evolução moral, desde que sejamos ligados, aqui
né, o Cristo e a espiritualidade, né, todos os mentores, encontraram uma maneira de dar continuidade a esse estudo e aprofundamento do Evangelho, essa união fraternal entre eles, mesmo que fossem as ocultas, né, porque não poderia, chamaria muita atenção se isso continuasse na Igreja do Caminho. Poderiam ter aqueles frequentadores, né, que iriam denunciar a Igreja do Caminho e os seus diretores, aqueles que estavam à frente da igreja, iriam sofrer as consequências. Né? Isso a gente não pode esquecer. E aí, Emmanuel continua, né, falando que a organização cristã da cidade experimentara profundas alternativas. Só a paciência de Pedro conseguia manter a continuidade do ideal divino. Não seria melhor que João Marcos se transferisse para Antioquia junto do tio? Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmado. Então aqui, né, eles estavam conversando e Barnabé, né, vendo que o sobrinho estava tão entusiasmado e ligado, querendo falar, se dedicar ao Cristo, né, teve essa ideia de levar João Marcos consigo. Por quê? Porque a mãe dele sabia que sem Pedro ali na cidade seria muito difícil essa integração com o Evangelho, essa integração junto ao colégio apostólico. Então teve essa ideia de João Marcos seguir junto com Barnabé para Antioquia. Foi aí que o ex-doutor da lei, profundo conhecedor da alma humana, desviou a palavra procurando interessá-lo mais diretamente para João Marcos, onde ele pergunta, né, João, sentes de fato a verdadeira vocação para o ministério? Aí João Marcos responde, né, sem dúvida, e aí como define os teus propósitos? E ele fala, penso que o ministério de Jesus é uma glória. E essa observação de Saulo para ele, né, teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. Né? Então, precisa se dedicar, precisa trabalhar para você realmente ter glória. Se assim acontece no mundo, que não será com trabalho para o reino do Cristo. Mesmo porque na terra todas as glórias passam e a de Jesus é eterna. Então, aqui essa lição que Saulo dá, né, essa lição de compreensão que Saulo dá para João Marcos, ela é muito importante para a construção deste que logo, né, com o passar do tempo, vai ser um dos evangelistas. Né? Então, essa dedicação no trabalho é onde vai alcançar a glória. Não adianta você querer colher as glórias se você não se prontifica a esse trabalho redentor, a esse trabalho que exige muito da gente. Exige muito, né? Aqui exigia muito de Paulo, exigiria muito de João Marcos. Então eu achei uma lição muito importante a ser destacada. E aí ele fala, né, da mãe dele, né, que a mãe dele gostaria muito que ele fosse, e ele sente isso dentro dele. Desculpa, mutei aqui porque eu tinha tossido. E aí o Saulo ele fala para João Marcos, sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias desse mundo e do outro mundo. Por elas, nunca haveria homens perversos. No que nos diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Jesus recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora, vimos que o cálice reservado a Tiago continha vinagre, tão amargo quanto o da cruz do Messias. Então, Saulo aqui falando para ele que as coisas podem sim ser complicadas a partir de agora, que ele tem que estar ciente disso. Né? Se ele realmente quer seguir junto a Barnabé, e olha que aqui ainda nem tinha a ideia das viagens, tá? Né? Aqui é somente a dedicação que ele sabia, a dedicação ao trabalho que era necessária lá em Antioquia, lá na igreja de Antioquia. Então, ele coloca essas ponderações para João Marcos pensar sobre isso.
Pode falar, Rita. Então, é importante ressaltar também que essa insistência de Saulo de consultar João Marcos é porque quem ofereceu, né, João Marcos ao serviço foi a mãe. Então, às vezes, a gente, como mãe, acha que o filho está preparado para o mundo, sei lá, ou para fazer algo que a gente acredita, né, muito, que a gente quer, porque a gente percebe aqui que era se a Maria Marcos pudesse, era ela que ia abandonar todo mundo e sair andando lá para ser trabalhadora, né, seguir Saulo e Barnabé, mas naquela época era muito difícil, né, uma pessoa que já tinha uma família constituída, sair, largar, né, a família, ainda mais uma mulher, era inimaginável. E aí ela oferecendo o filho, que era muito jovem, né, apesar de ser ainda, de ser dedicado, não é que ele não era dedicado não, mas aí Saulo queria saber, porque às vezes a gente não está pronto ainda, não é que a gente não estará no futuro, mas às vezes a gente ainda não está pronto para uma empreitada grandiosa como essa, né, então acho que Saulo sentiu essa insegurança aí. É o profundo conhecedor da alma humana, né? Então, assim, Emmanuel fez questão de frisar isso. Então, assim, por mais que ele ainda não tivesse todos os auspícios do Evangelho, né, até o momento, mas ele era um conhecedor, né? Então, assim, os estudos dele junto a Gamaliel, os estudos dele no Sinédrio, o capacitaram para isso, né? A convivência com as pessoas em Antioquia, lá na igreja, o capacitaram para isso. Então, ele, como você colocou muito bem, ele percebeu isso, né, essa imaturidade ainda de João Marcos. Por isso fez essas interrogações. Né? Mas, como a gente viu, né, ele também fala assim, ó, isso não quer dizer que devemos desanimar ante as dificuldades para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus. Os obstáculos renovam as forças. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Se assim pensares, João, não duvido dos teus futuros triunfos. Então, assim, Saulo tinha essa compreensão. Né? Então, por mais que ele, como a gente colocou aqui, seja a mãe dele que estava incentivando ele a isso, mas Saulo conseguia ver que ele tinha muito potencial dentro dele. Aí aqui eles estavam voltando para Antioquia, né? Enquanto João Marcos extasiava-se com contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. Então, aqui também importante a gente ressaltar, né, que eu acho que é essa parte aqui, que Saulo ele começa a se inquietar, receber umas intuições de ir pregar aos gentios, ir pregar em outras paragens. Né? Então, é aqui onde começamos a perceber isso. Né? Assim também, precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior afinado com o pensamento de Cristo, em todas as circunstâncias, mas de modo algum poderá operar sozinho. Então aqui eles estavam falando sobre a necessidade de sempre ter as pessoas para auxiliar uns aos outros, né? Pensando sempre em constituir alicerces. Né? E como é que ele vai constituir alicerces sendo uma pessoa só? Se o Simão Pedro fosse só ele, não teria toda essa possibilidade de propagação do evangelho. Então, eu estava conversando sobre isso. Né? E aí ele fala assim, ó, tem uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei, sinceramente comovido. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas ansilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós, que pressentimos a tempestade, e eu, principalmente, que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios, onde quer que se encontrem. Só assim
reintegrar-se-á ao movimento de fundação de universalidade. Então aqui já começa a intenção de Saulo de sair para fundar novas igrejas, buscar os gentios, né? Então, essa veio a ideia. Então, deixa eu ver se é aqui, o Barnabé ele fica preocupado com isso. Mas será que não deveria ser a igreja de Jerusalém a fazer isso? Né? Porque, querendo ou não querendo, é como se a igreja de Jerusalém, a igreja do caminho, né, a casa do caminho, fosse a principal, né, a matriz, e Antioquia fosse uma sede. Né? E aí o Barnabé estava preocupado com isso. E aí ele fala assim, ó, poderemos atender muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Aqui são as motivações para a criação dessas comunidades, né, dessas igrejas. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da explicação do Mestre, exemplificação do Mestre, renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa o escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Essa explicação, essa exortação de Saulo, eu acho muito legal. Por quê? Eu ouço há muito tempo falar sobre isso nas palestras espíritas, né? Não só na nossa casa, mas na internet que a gente vê. Muitas pessoas vão à casa espírita para procurar curas para as suas doenças. E esquecendo, né, como o Saulo coloca aqui, que essas coisas sempre existiram e sempre vão existir. O que ele precisa ter noção é que as casas, né, as igrejas que eles estavam querendo fundar, que eles estavam propagando aqui, é aquele lugar onde se curaria a alma, né, onde se traria o evangelho para que esse quadro que ele descreve aqui no final, né, que parece ser um mundo perfeito, né, eu vejo assim na classificação espírita, né, então a gente tem os primitivos, provas e expiações, onde a gente está, regeneradores, e aí mundos celestes, divinos, perfeitos, felizes. Então, estes mundos, né, que a gente um dia vai alcançar, com a graça de Deus, né, é o quadro que Saulo estava pintando aqui. Porque por mais que o corpo padeça, pereça, você está salvando e curando a alma. Né? Muitos palestrantes falam isso. Né? Por mais que a pessoa procure a cura para o corpo físico em uma casa espírita, uma igreja, uma instituição religiosa, uma casa cristã, na verdade, essa casa cristã ela vai oferecer a cura para a alma, a cura para dentro de si, né? A pureza da alma, porque nós somos seres eternos. Nós não morremos. Nosso corpo físico fica aqui na Terra, mas a gente continua a viver. Né? E continuando, foi onde eu falei, né, que Barnabé fica preocupado, né, que se essa instituição deveria ser, essa empreitada não deveria ser feita por Jerusalém. E aí Saulo fala que não, né, seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias, a lhe baterem nas portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Então, né, Barnabé acha que seria legal se Pedro começasse essa iniciativa, mas ainda bem que a espiritualidade encontrou um outro tão capaz quanto Pedro. Né? Na minha visão, Saulo era tão capaz para isso quanto Pedro. Lembrando, né, que ele falava grego, ele falava romano, né, então tinha essas facilidades junto a Saulo. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi.
Olha só, será que isso não aconteceu em algumas comunidades, né? Até atualmente a gente tem isso. A boa nova será aviltada, e se alguém perguntar pelo Cristo, daqui a 50 anos, terá como resposta que o mestre foi um criminoso comum, a expiar na cruz os desvios da vida. Então, a preocupação de Saulo era legítima quanto a isso. Né? Então, assim, se a gente não fizer alguma coisa, né, se o único alicerce for Simão Pedro, quando ele faltar, porque isso vai acontecer, né, tudo isso poderá vir a ruir. Né, e os espíritos não iriam permitir isso. É por isso dessa maravilhosa movimentação da espiritualidade junto a Paulo. Né? Restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos desígnios religiosos, dissídios religiosos, sob a política mesquinha dos homens. Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Então, tudo isso que eles fizeram, né, aqui Saulo coloca que ele também vai começar a fazer anotações sobre aquilo que ele encontra das pessoas, né, com quem ele cruza, que conheceram Jesus, que tiveram convivência com o mestre. Então, tudo isso é muito importante. Né? Como ele coloca aqui, ó. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que vinham e ouviam, pois, com a prática, vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre. Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Então, para frente, as pessoas iriam rebuscar ainda mais aquilo que já foi iniciado, que seria iniciado por eles. Mas o interessante é Saulo relatar, né, que pouca coisa, né, ele, por mais que as anotações de Levi tenham sido incríveis, não estava tudo ali. Né? Inclusive, a gente tem Humberto de Campos, muitas vezes agora, já ali na década de 40, de 50, trazendo muita informação para a gente que não estava nos evangelhos. Muitos ensinamentos do Cristo para com seus apóstolos que não foram registrados. E agora a gente consegue recuperar, né? Conseguiu recuperar através da psicografia do Chico e através do empenho do Humberto de Campos. Né? Eu me refiro a ele porque a maioria das anotações que eu vi, né, tanto no Lázaro Redivivo, no Luz Acima e no livro Boa Nova, fala sobre muitas passagens de Jesus com algumas pessoas, com os apóstolos. Pode falar, Rita. Então, essa parte também me chamou a atenção, que aqui Saulo ele está querendo dar ideia para Barnabé, para que não é que Levi, né, deixou de anotar. Levi anotou as suas impressões. Quando a gente vai contar uma história, cada um conta de uma maneira diferente a mesma história. Então, e Levi ele foi convocado por Jesus para esse papel mesmo, para fazer essas anotações, diferente dos outros apóstolos. Mas o que eu tenho estudado, e historicamente falando, que João já tinha começado a escrever as suas epístolas no Shivá, a gente chama de Shivá, que é aquele período são 7 dias do luto, que quando Cristo foi crucificado, normalmente o judeu, quando existe algum judeu desencarna, você passa, quem pratica o judaísmo, que era o caso dos apóstolos praticavam, você tem 7 dias de Shivá, que é um de luto, que você tem que fazer as orações na sinagoga, de manhã, na hora do almoço e antes do sol se pôr. E durante o Shivá, João teve já essa ideia, foi intuído, que foi até questionado por Maria. Por que você está fazendo isso, sendo que agora não é a hora para isso, é a hora de você se concentrar em orações por ele e tal. E ele falou, não sei, eu sinto que eu preciso começar a anotar todas as impressões tudo que vocês sabem sobre ele, para que as coisas não se percam.
E então a gente pode ver que João já fazia e Saulo não sabia. E o próprio João Marcos, a gente sabe, né, que João Marcos que vai ser um dos que anotará, vamos dar spoiler, mas acho que todo mundo sabe, os pensamentos, as impressões de Pedro, de Simão Pedro, né? O Evangelho de Marcos, eles são das impressões que Pedro, da convivência de Pedro, uma transcrição dos relatos de Pedro. E aí isso é bem interessante mesmo, essa situação aqui, essa intuição, né? O quanto a espiritualidade estava ali buzinando na orelha de Saulo, e a importância que era de expandir mesmo o evangelho, porque essa coisa de ficar concentrado ali ao povo escolhido, ao povo judeu, não estava surgindo o efeito que todos esperavam. E a gente percebe aqui, né, nos parágrafos anteriores, que as raízes do farisaísmo estavam entrando, né, em Jerusalém, com o intuito, né, de manter a benemerência social, a caridade ali, né, atendendo aos necessitados. Tiago, né, se prostrou a isso. Né? Porém, Saulo estava muito preocupado aqui que iria perder a essência. Né? Então, essa essência era o que Saulo queria preservar. Né? Então, ele coloca essa preocupação para Barnabé. Barnabé, né, realmente percebe a importância disso e pergunta, né? Precisamos pensar nesses serviços, mas como? Né? Então, assim, por mais que, como você falou, João começou logo depois do desencarne do Cristo, Levi começou a fazer isso, Saulo também pensa nessa questão. Intuído? Óbvio, né? Estevão estava ali do lado dele. Então é óbvio que ele estaria intuído isso. E aí ele responde a Barnabé: nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir, de forma absoluta, à difusão da boa nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas, formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas, levaríamos a lição do mestre a outras gentes. Então, Saulo estava tendo essa intenção de expandir o ensino do evangelho, né, da Boa Nova, para outras regiões. Né? E eu não vou, agora são 20 e 25, eu não vou falar sobre as outras partes, porque eu acho que vai ser bem interessante a gente começar a refletir isso na semana que vem. Mas essa preocupação de Saulo e esse plano traçado, né, é óbvio que foi muito auxiliado, intuído pela espiritualidade. Então, por mais que Barnabé tenha perguntado e vendo, e essa ideia de Saulo, ela é muito importante, porque realmente só ali, perto de Jerusalém, ter essa informação não seria bacana. Porque logo, logo, se essas raízes corrompessem a igreja do caminho, isso não tardaria a chegar em outras regiões ali perto, né? Nas outras igrejas ali perto. Então, é como se Saulo tivesse preservando um tesouro, compartilhando, né? Passando para o maior número possível. Né? Diz que o nosso conhecimento como humanidade, ele não se perdeu porque as tribos, elas, né, primitivas, elas compartilhavam o conhecimento. E isso fez com que ele se preservasse. Da mesma forma que o evangelho. A partir do momento que Saulo tem essa postura, essa ideia, né, essa intuição de compartilhar, o evangelho estaria salvo. Né? Os ensinamentos do Cristo estariam a salvo. Pode falar, Rita. Então eu vou aproveitar esses 4 minutos finais para falar. Eu assisti um filme no domingo e aí está muito casando com esse capítulo aí que o Juliano está apresentando para a gente, dessa preocupação de Saulo de compartilhar o evangelho para mais números de pessoas possíveis. Vou dando um spoiler rapidinho, mas eu não sei se o Juliano vai comentar.
Mas lá na frente desse capítulo, quando ele está já nas peregrinações, nas fundações, visitando, tem uma parte que Emmanuel fala assim, bem escondidinho, assim, escondidinho não, tá lá, mas ele fala assim que eles pregavam e as pessoas copiavam os manuscritos. Enfim, e aí, nesse filme que eu assisti, que é uma história verídica, vocês têm ideia de quantos manuscritos foram encontrados do Novo Testamento? Até hoje, 5.500 manuscritos, de várias línguas que vocês possam imaginar, desde do aramaico, né, que é o hebraico antigo, até, assim, eles falam aqui, ó, gregos, siriaca, que é da antiga Mesopotâmia, latina, que é italiano, né? E outras versões de várias línguas que a gente possa imaginar, árabe. Então, e esse filme, ele fala justamente isso. Ele dá, um historiador lá dá um exemplo da Ilíade de Homero. Fala assim, sabe quantas cópias tem sobre a Ilíade de Homero? 5 no mundo todo. Então, assim, porque a questão é, como é que se prova que o Cristo viveu? Ele fala uma história onde tem 5.500 pessoas contando a mesma história, obviamente, com alguma coisinha ou outra de diferente, porque foi o que a gente falou. Cada um interpreta, né, compreende a história com o cabedal de informações que ela tem, né, de conhecimento espiritual, inclusive. E, então, existem 5.500 publicações, pergaminhos, cópias do Novo Testamento em etíope, em armênio, em tantas línguas antigas, as línguas mais antigas, que os historiadores, a ciência não precisou da comprovação física, vamos dizer assim, da existência de Jesus, de todo do seu apostolado aqui na Terra, de toda a sua missão, de todas as curas, e principalmente da ressurreição, né? Porque existem várias menções no Evangelho sobre várias pessoas que encontraram Jesus, né, após a morte, né? Além das mulheres, os apóstolos, 500 da Galileia, e não existe uma explicação lógica, né, e nem científica para isso. Então, para a gente ter uma noção da grandeza que foi esse trabalho de Saulo, que o Emmanuel traz para a gente, assim, de uma forma bem interessante, né, com a intuição do alto, com o alto inspirando ele, e olha o que isso se tornou, gente. É interessante, então, você falar sobre isso, né, porque quando o Haroldo traduziu o Novo Testamento, né, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, olha, gente, tradução é muito complicado, porque como você passa o nome do filme, né? Já estão perguntando. Como você vai conseguir extrair a essência daqueles comentários que se adaptam àquela cultura que não é a sua, né? Não é o teu tempo, não é a tua cultura, não são os teus hábitos. Como você vai transferir isso? Então, essas pessoas, você pegava ali Jerusalém, era muito diferente da Grécia, de Corinto, de Tarso, e ali eles estavam copiando. Né? A gente vai ver, né, a cada lugar que eles iam, as pessoas faziam cópias daquilo que eles traziam, né, das anotações de Levi. Então é óbvio que vai ter, as pessoas vão colocar, né, e aí traduzindo de um idioma para o outro, vão colocar o seu pensamento. O Haroldo fala muito isso. Olha, gente, não é porque eu escrevi uma tradução que os espíritas têm que adotar minha Bíblia. Né? Pega a minha, que tem as minhas observações, mas tem a Bíblia do Peregrino, tem a Bíblia de Jerusalém, tem várias traduções, e cada uma delas rica em alguma coisa, em uma explicação, e você tem que ponderar. Né? Então, isso é muito importante. Existe um campo da filosofia que se chama idealismo, né? E ele fala que está muito ligado com o pensamento mítico, que foi o primeiro pensamento do homem que começou, vamos dizer assim, a falar sobre Deus e as coisas da natureza. E ele fala que esse pensamento, que está muito linkado com o pensamento religioso, ele fala que a cada um, que você tem uma maneira de interpretar e de conhecer o mundo com
a capacidade, com o cabedal de informações que você tem de pensamento, né, de histórico espiritual, de conhecimento, de vivência do seu dia a dia, mas principalmente de cabedal de seu banco de dados espirituais. Então, realmente a gente não pode se apegar, sabe, aos detalhes, a gente tem que se pegar ao contexto geral. E para finalizar, o filme é uma história, uma biografia muito bacana, uma história verídica, se chama Em Defesa do Cristo. Nós assistimos no YouTube, alugamos por R$ 6 e pouquinho. Vale muito a pena. Beleza, Rita. Você faz a prece pra gente? Claro.